Bom dia a todos. Muito obrigada pela participação de todos no nosso seminário. Hoje o seminário é sobre o efeito da redução da atividade de água nos produtos, focando principalmente nos produtos com umidade intermediária. Então, antes de eu começar a apresentação em si, gostaria de fazer duas perguntinhas para vocês. Como o Carlos disse, é só vocês escolherem uma das opções, não dá para ser duas opções, é uma opção, e nos enviar. Então, a primeira pergunta: em qual segmento você atua? E nessa pergunta é uma opção somente. Ok. Vamos fechar e compartilhar. Então, nós temos aqui 75% dos participantes são da área de alimentos, 8% da área de cosméticos / farmacêutico, 16% da área de ensino e pesquisa e 2% de outras áreas. Temos uma segunda pergunta na tela. Você é profissional de qual área? Processo, qualidade, garantia, pesquisa ou outra área? Muito bem, então vamos fechar aqui e compartilhar com os participantes. A área de processo nós temos cerca de 9%, a área de qualidade 39%, garantia 2%, pesquisa e desenvolvimento 39% e outras áreas 11%. Então, garantia e pesquisa somam juntas aí quase 80%. Ok, muito obrigada a todos pela participação. Então, começando o nosso seminário. Se nós temos um pote de mel e um biscoito do tipo cookie, nós precisamos baixar a atividade de água ou a umidade desses produtos para eles se conservarem? O mel tem 18% de umidade e o biscoito tem 5% de umidade. É uma diferença considerável na umidade dos dois, contanto que o mel é líquido e o biscoito é sólido. Só que quando nós medimos a atividade de água desses dois produtos, o mel tem atividade de água 0,6. A atividade de água 0,6 é uma atividade de água baixa, onde não há desenvolvimento microbiano. 0,6 é uma atividade de água, entretanto, que propicia o escurecimento não enzimático, reação de Maillard. Por isso que se tiver um pouco de temperatura, o mel começa a escurecer. Formas os dihidroximetilfurfural, que dá aquela cor caramelizada. E é um dos fatores bastante estudado. Então, o mel, microbiologicamente, a 0,6, está microbiologicamente estável. E o biscoito, com 5% de umidade, também tem atividade de água a 0,6. Esse biscoito do tipo cookie, você quebra facilmente com a mão, ele tem uma certa quantidade de água, ele não é duro e crocante, por isso atividade de água 0,6 também.
igual ao do mel. Ou seja, se você se basear na umidade, o mel tem muito mais umidade. Mas em atividade de água, eles são iguais e microbiologicamente estáveis. A aplicação da atividade de água. Para que nós medimos a atividade de água? A maioria do pessoal mede realmente para controlar o desenvolvimento microbiano, se eu vou ter que me prevenir contra micro-organismos e quais micro-organismos, para verificar se vai ter migração de água, se o meu produto é em multicamadas ou multifases, se uma fase vai ceder água para outra fase. Se eu trabalho com pó, é importante eu saber a atividade de água para evitar o empedramento, a aglomeração desses pós e entupir os funis ou dificultar a sua fluidez. Fazer formulações de produtos mais rentáveis. A atividade de água ajuda você a estender a vida de prateleira do seu produto. Controle da velocidade das reações químicas, como eu citei anteriormente, a reação de Maillard, e também ajuda você a selecionar qual é a melhor embalagem para o seu produto. Então, definindo a atividade de água. A atividade de água não se diz mais que é água livre. A atividade de água é medida do estado de energia da água em um sistema. Ou seja, é uma medida qualitativa. É uma qualidade interna que não depende da quantidade da amostra. Ou seja, eu não preciso ter uma quantidade exata da amostra para eu saber qual é a atividade de água do meu produto. Porque ela mede o estado da energia da água naquele meu produto. É uma medida qualitativa. Eu vou fazer mais 2 perguntinhas para vocês. O Carlos vai colocar na tela e vocês, por favor, selecionem uma das respostas. Ok, então está lançado na tela. Você mede a atividade de água? Sim ou não? Ok, mais um minutinho. Perfeito. Vamos concluir e compartilhar. Então, nós temos no seminário de hoje, cerca de 80% dos participantes medem atividade de água e 20% não medem. E a segunda pergunta, qual a finalidade ao medir a atividade de água? E nesse caso aqui é possível escolher mais de uma opção. Entre as opções, desenvolvimento de produtos, controle microbiológico, controle de oxidação lipídica, recebimento da matéria-prima e liberação de lote. Ok, excelente. Vamos concluir e compartilhar. Então aqui nós temos desenvolvimento de produtos 59%, controle microbiológico 78%, controle de oxidação lipídica 20%, recebimento da matéria-prima 22%, liberação de lote 32%. Então,
De longe, controle microbiológico é a principal razão de medir a atividade de água. Ok, obrigada a todos. Realmente o controle microbiológico é o principal objetivo de se medir a atividade de água. Os próximos slides eu vou falar um pouco sobre o conceito de energia, de atividade de água, mas eu vou falar muito rapidamente porque nós temos seminários específicos em que nós deduzimos as equações e explicamos sobre atividade de água. Okay? Bom, então aqui nessa imagem nós temos uma esponja absorvendo a água de um becker. A água que a esponja absorve é H2O, é água igual quimicamente. Mas, uma vez que a água está na esponja, que ela está ali na malha dessa esponja, será que as condições fisicamente, essa água é igual à água que está no becker? O ponto de congelamento de ambas as águas, do becker e da esponja, é igual? Ou o ponto de evaporação é igual? A energia para fazer a pressão de vapor dessa água, do becker e da esponja, é igual? Não. Elas estão agora com energias diferentes. Para eu remover a água da esponja, eu vou precisar fazer um trabalho de espremer. Ou seja, eu vou estar precisando de mais energia do que a água do becker. Se eu medir a atividade de água da água do becker e cortar a esponja com a água e medir, será que o valor vai dar igual? Provavelmente não. A água do becker vai ter atividade de água 1 e a esponja vai ter atividade de água 0,99 ou 0,98. Abaixo de 1, que é da água pura. Ou seja, o estado de energia está diferente. Então, como que a atividade é um estado de energia? Pela lei, a primeira lei da termodinâmica, onde nós temos energia de um sistema, que é igual ao volume e o V, volume e a pressão, se nós alterarmos ligeiramente essa energia, quando a gente altera o volume, nós vamos ver que a pressão vai ser alterada. Então, colocando uma alteração da energia com alteração do volume para calcular a pressão desse sistema, certo? Assumindo que não há perda ou o ganho de calor. Esta equação é a da lei dos gases ideais. Né? Na equação original não tem esse N, que é o número de moles, mas eu coloquei aqui uma explicação que eu achei bem didática, copiada na íntegra da Wikipedia. Tá? Por que foi inserido esse número de mol dos gases? Número de mol, o número de moles dos gases, porque é importante para você calcular os parâmetros de pressão, certo? Pressão e volume. Então, se eu isolar a equação, eu vou ter, tudo isso é dedução de fórmula, ok? E eu vou combinar a primeira lei da termodinâmica com a dos gases ideais, formando esta equação da alteração da energia com as constantes dos gases, eu vou ter uma alteração na pressão. E nós vamos chegar nessa equação de pressão de vapor da água pura, tá? Que é o P0, e a pressão de vapor da água na esponja. E aí eu posso calcular a energia. Deduzindo esta fórmula,
eu vou chegar num logaritmo natural ou neperiano da pressão de vapor da água na minha amostra sobre a pressão de vapor da água pura. Então, essa razão de P sobre P0 é denominada de atividade de água, ou seja, é a água que está na esponja, nos alimentos, nos fármacos e em todos os outros produtos. Tá? Se eu multiplicar o valor, o resultado dessa atividade de água por 100, eu vou ter a porcentagem da umidade relativa de equilíbrio, ou a umidade relativa do ar. A energia dividida por N, por mol, é conhecida como potencial hídrico. E o símbolo é esse psi ou psi. O potencial hídrico tem a unidade em joules por mol. É energia, certo? Com a substituição, chegamos na equação da pressão de vapor, que é atividade de água. Então, deduzindo essa equação, nós vamos chegar em que Psi é igual à constante dos gases na temperatura absoluta num logaritmo neperiano da atividade de água, num logaritmo natural da atividade de água. Na próxima semana, no dia 26, o meu colega Fábio vai fazer um seminário especificamente sobre potencial hídrico, tá? Que é bastante utilizado pelo pessoal de agronomia, pelo pessoal que estuda física de solo. Então, alguns campos da ciência usam potencial hídrico e outros atividades de água. Se vocês clicarem sobre essa frase que está sublinhada, vai levar ao link de inscrição ao seminário da próxima semana. Bom, então tem potencial hídrico, atividade de água, depressão do ponto de congelamento, osmolaridade, são todos conceitos equivalentes. Cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem, e o que importa é entender que todos medem o estado de energia da água, tá? E com todo embasamento teórico. Então, a atividade de água é o estado de energia da água, ok? E o parâmetro, o termo atividade de água, ele é largamente utilizado e foi difundido pelo pessoal de ciência e engenharia de alimentos. Mais duas perguntinhas para vocês, por favor, Carlos. Então, a primeira pergunta lançada na tela: o seu produto atende a alguma instrução normativa para a umidade e ou atividade de água? Então, por favor, selecione uma opção. Ok, mais um minutinho para os participantes. Ok. Concluindo. E vamos compartilhar. Então, nós temos que 76%, a grande maioria, selecionaram que sim e 24% que não. Vamos à próxima pergunta. Você trabalha com produtos sólidos, emulsões, géis, pós, e aqui é possível selecionar mais de uma opção. Ok, mais um minutinho.
Encerrando. Muito bem. Então, os nossos participantes, 84% trabalham com produtos sólidos, 40% com emulsões, 24% com géis e 46% com pós. E me parece que tem uma última pergunta. Perdão, tem uma última pergunta. Qual a faixa de atividade de água dos seus produtos? Então, até 0,6, entre 0,6 e 0,75 e assim por diante. Ok. Então, esse é o nossa última pergunta. Compartilhando o resultado. Então, 31% trabalham com produtos com menos de 0,6 atividades de água, 28% entre 0,6 e 0,75, 20% entre 0,75 e 0,90 e 22% acima de 0,90. Então, é bem distribuído nesses 4 grupos. Obrigado a todos. Ok, obrigada por terem participado. Então vamos ver. Como se remove a água do seu produto? A remoção da água. A remoção da água é a desidratação do seu produto. Quais são as vantagens de se fazer uma secagem ou desidratar o seu produto? É a redução da atividade de água. Secular ou milenar, o homem sabe que se reduzir a água do produto, eu consigo preservar o meu alimento ou o meu produto em si. Porque historicamente sabe-se que fazer a salga da carne ou dos peixes, ou colocar açúcar, fazer a cristalização de frutas, fazer picles, tudo isso é redução da atividade de água, é a desidratação para preservar o seu produto por um longo tempo. Então, quando eu diminuo a atividade de água, eu aumento a vida útil do meu produto, porque eu preservo contra o desenvolvimento de micro-organismo, tem uma redução da migração da água entre os diversos componentes e eu consigo fazer o controle das reações físico-químicas do produto. Quando eu desidrato, eu tenho uma concentração de nutrientes, eu tenho maior quantidade de sólidos e, consequentemente, uma concentração de nutrientes. E produtos desidratados são muito mais fáceis de transportar e comercializar. Hoje em dia, no supermercado, você tem tudo em pó ou desidratado, desde sopas em pó, leites em pó, chocolates em pó, a maioria dos produtos desidratados para aumentar a vida útil, facilitar o transporte e a comercialização. Como se faz a remoção dessa água? O clássico é por temperatura, ou seja, eu coloco numa estufa, faço a alta temperatura, faz com que evapore a água e seu produto seque. Também posso fazer por baixa temperatura, que é o caso da liofilização, mas eu preciso usar um outro parâmetro, que é a pressão. Faço o vácuo, abaixo a temperatura e faço o vácuo para tirar a água. Posso fazer por centrifugação e separar a água dos meus
dos meus sólidos e também posso fazer a adição de sólidos. Aumento a quantidade de sólidos, diminuo a disponibilidade de água no meu produto. Então, para baixar a atividade de água, eu tenho esses parâmetros que eu posso utilizar, certo? Então, se eu for fazer um produto bastante desidratado, em pós, ou sólidos com baixa atividade de água, eu vou ter produtos como esses. E o que eu tenho que me preocupar quando eu abaixo a atividade de água? Produtos com quantidades muito grandes de lipídios, atividade de água muito baixa, abaixo de 0,25, propicia oxidação lipídica. Portanto, os produtos feitos em spray dryer, como leite em pó, em que você remove bruscamente a água e a atividade de água cai nessa faixa muito baixa, a possibilidade de oxidação é maior. Fica um espaço vazio entre a rede, a estrutura do leite em pó, e aí você tem a entrada do ar, do oxigênio, que pode causar oxidação, desde que você tenha temperatura, luz e tudo que propicie. Produtos que você abaixa a atividade de água nessa faixa intermediária, você tem que se preocupar com a reação de Maillard, reação de escurecimento não enzimático. Porque entre 0,5 e 0,7 eu propicio esse escurecimento, como eu disse ali, nos MEIs. As enzimas têm pouca atividade quando você trabalha numa faixa de atividade de água baixa, elas atuam em atividades de água alta. Se você deseja fazer a quebra, por exemplo, do amido, vou fazer xarope de glicose. Tem um amido que eu quero quebrar para fazer o xarope. Eu não posso trabalhar com amido em baixa atividade de água, porque a enzima não vai atuar. Preciso de uma alta atividade de água. Assim como a lactase, que vai quebrar a lactose, eu preciso de uma atividade de água mais alta. Baixas atividades de água não tem ação enzimática. Este é um mapa que o Dr. Labuse apresentou para a NASA quando ele fez todo o estudo de conservação de alimentos, mostrando o que acontece em baixa atividade de água e em atividade de águas intermediárias em alta atividade de água. Okay? Nesta imagem aqui, que são os alimentos formando as bandeiras, também tem um link que é para um seminário específico que nós fizemos sobre as reações físico-químicas influenciadas pela atividade de água. Então, vamos lá. Se eu tenho produtos de baixíssima atividade de água, eu desidrato até quando ele baixar bem a atividade de água e é mais fácil de eu tomar essa ação. Agora, se eu tenho produtos que são de umidade intermediária, o que eu faço para reduzir a atividade de água e manter o meu produto seguro? Por exemplo, eu quero fazer uva passa, morango passa, esses produtos, mas eu não consigo desidratar até que eles fiquem, não quero desidratar até que eles fiquem muito duros ou em pós. Quero que ele tenha ainda uma maciez, que tenha uma atividade de água, uma umidade intermediária para ter essa maciez. Ou mesmo a maçã, ou quando eu faço a compota. O que eu posso fazer para reduzir a atividade de água e o meu produto fica seguro, mesmo com uma umidade intermediária? Então, o que os fabricantes de alimentos fazem com esses produtos de umidade intermediária para que eles fiquem microbiologicamente seguros e tenham um longo prazo de validade é utilizar umectantes. Os umectantes mais comuns são glicerina, açúcares e sais, diferentes tipos de açúcares e diferentes tipos de sais. O que acontece?
Os umectantes, eles diminuem a atividade de água porque a água se ligam preferencialmente a eles. Se você tiver um açúcar, a água realmente vai preferencialmente se ligar a eles, assim como a glicerina e aos sais. Okay? Cada umectante tem uma capacidade de diminuir a atividade de água dependendo da sua composição química, certo? E a quantidade ou concentração de umectantes adicionado vai determinar o quanto a atividade de água é diminuída. Aqui também fazendo relembrando, esses próximos slides também estão num seminário específico sobre o que é atividade de água. Então, a atividade de água vem da fração molar de um produto. E a fração molar da água, por exemplo, é o número de moles da água, número de moles do soluto, mais número de moles da água, certo? Então, aqui expandindo a equação e mostrando dois açúcares. Um disacarídeo, a sacarose, com a massa molecular de 340, e um monossacarídeo, a glicose, com 180 de massa molecular. E da água, 18. Se eu colocar a sacarose nessa equação de fração molar, eu vou ter que a atividade de água dela é 0,87 e da glicose 0,78. Ou seja, a glicose baixa mais atividade de água do que a sacarose. Por quê? Solutos de baixa massa molecular reduzem mais a atividade de água. Okay? Então, voltando aos nossos umectantes, tá? A gente tem, então, como regra geral, quanto menor o peso molecular, desculpe, eu sei que não fala mais peso molecular, é massa molecular, mas às vezes escapa. Então, quanto menor a massa molecular do umectante, mais poderosa a capacidade de ligação da água, certo? Então, entre um açúcar simples, como a sacarose, e o amido, é claro que a sacarose baixa mais a atividade de água do que o amido. Por quê? O amido tem infinitas moléculas de glicose entrelaçadas, né, que formam toda a rede do amido e que limitam os locais de ligação da água. Então, por esse motivo, fibras, gomas, gorduras ou ceras, elas não são umectantes eficazes. São muitas vezes utilizados como umectantes porque a formulação pede, mas não são tão eficazes quanto os de baixo peso molecular, ou baixa massa molecular. Então, ao escolher um umectante, é importante você considerar também os efeitos indesejados que eles podem causar. Por exemplo, se eu estou fazendo uma massa de biscoito e eu quero reduzir a atividade de água, quero reduzir a atividade de água para 0,7 e eu vou usar um açúcar redutor. Se nesse meu biscoito eu tenho uma proteína, eu coloco um açúcar redutor, o que vai acontecer? Reação de Maillard. Só ter um pouquinho de temperatura, eu vou ter a reação de escurecimento. Então, em pouco tempo, essa massa de biscoito vai deixar de ser clarinha e vai se tornar marrom, apesar dela estar microbiologicamente segura, porque 0,7 é uma atividade de água baixa. Ou seja, então, ao escolher um umectante, é importante considerar os efeitos não intencionais. Às vezes você quer que a massa seja clarinha, porque você está fazendo um biscoito de baunilha, mas por causa da atividade de água mais baixa de 0,7, acontece a reação de Maillard e ela fica uma massa escura, e quando vai para o forno ela já está escura, não vai ser mais de baunilha, vai ficar parecendo que é de chocolate. Então, os umectantes podem introduzir sabores indesejáveis a um produto, mas nós temos uma opção da glicerina. A glicerina não tem sabor,
exceto se ela for colocada em altas concentrações. Ela é completamente miscível em água e não precipita na forma sólida quando muda a atividade de água do produto. Diferente do sal e do açúcar, que você pode adicionar até uma certa quantidade, porque elas conferem sabor. Você não pode colocar tanto sal e deixar o seu produto super salgado, ou tanto açúcar e deixar o seu produto super doce. Tá? E também, quando atingem a saturação, sal e açúcar começam a se precipitar. E aí formam aqueles sólidos dentro do seu produto. Fica arenoso e não é o que você deseja. Então, para enfrentar os desafios, muitos fabricantes acabam combinando vários umectantes para atingir a atividade de água ideal do seu produto. Então, aqui eu coloquei muito simplificado as etapas para você reduzir a atividade de água através da escolha do umectante. Então, o primeiro passo é identificar qual é a atividade de água inicial do seu produto. Suponhamos que ele seja 0,9 e você deseja atingir a atividade de água de 0,7. Aí você vai selecionar os umectantes que são candidatos. A partir dessa seleção, você determina qual a reatividade desses umectantes com os seus produtos, com os outros ingredientes, prevê se vai ter mudança na atividade de água através de cálculos, vou mostrar daqui a pouco. E você utiliza também de isoterma, dissorção, para melhorar a combinação, encontrar qual é o ideal para diminuir a atividade de água do seu produto. Então, como que eu faço os cálculos? Através da equação de Norrish ou de Grover, super fácil de encontrar, existem muitos trabalhos com a equação de Norrish e Grover na internet, ok? Inclusive, a gente também já fez seminários sobre isso. Então, essas equações têm algumas constantes e coeficientes que foram determinados cientificamente e eles são muito bons para você prever a atividade de água adicionando os umectantes. Eu tirei foto de 2 páginas deste livro que eu tenho, mas só para ilustrar para vocês, mas essas tabelas vocês também encontram muito facilmente na internet. Então, aqui tenho as constantes de Norrish para os umectantes, tem vários umectantes aqui, e as constantes de Grover, também alguns umectantes e as suas constantes estão nessas 2 imagens. Só pus aqui para ilustrar, mas vocês encontram essas constantes e a equação facilmente na internet. Então, vamos lá. Nós temos um software que chama Moisture Analysis Toolkit. Ele é um programa que te ajuda a fazer a continha. Ao invés de você colocar a equação, ele já tem ele já tem essa equação e tem as constantes dos umectantes inseridos. Então, coloquei aqui algumas janelas desse software, onde eu selecionei o glicerol, a minha atividade de água inicial de 0,8, tá? A quantidade de água e eu desejo 0,6 de atividade de água. Nessa minha formulação, eu preciso adicionar 14 gramas de glicerol. Na equação de Grover, usando cloreto de sódio, tá? Sal, o mesmo 0,8 de atividade de água, 10 de água, e atividade de água de 0,6, eu só preciso usar 3,7, 3,8 gramas de água. Ou seja, o sal é muito mais eficiente para baixar a atividade de água do que o glicerol. É uma molécula menor, então eu preciso usar uma menor quantidade, porque é mais eficiente. Mas lembrando que sal tem limitação de uso porque confere sabor.
E aqui também faz parte do programa a equação de Ross, onde você coloca os seus ingredientes e prevê quanto vai ser a atividade de água final do seu produto utilizando os umectantes. Eu coloquei farinha, leite, a quantidade e a atividade de água de cada um. Eu tenho 0,1 de atividade de água. Muito baixo, o meu umectante bastante eficiente para baixar a atividade de água. Então, é um software que facilita o cálculo ou a predição da atividade de água. Tá? Nós fizemos um xarope. Xarope é bastante simples, né? Não é um alimento complexo, no qual foi adicionado glicerina e utilizado a equação de Norris para fazer a predição da atividade de água. Então, o xarope normal media a atividade de água 0,8230. Com a adição de 0,193 gramas de glicerina, na equação de Norris, nós tivemos 0,8 de atividade de água. E medindo no Aqualab, 0,819. Muito próximo, certo? Assim foi feito, adicionando-se outras quantidades de glicerina, a predição pela equação de Norris e a medida no Aqualab. Bastante próximos, ok? Em alimentos, pode ser que não dê tão próxima a medida como da predição com o do equipamento, porque alguns alimentos são muito complexos, têm vários ingredientes. Aqui o xarope é bem mais simples e aí deu muito próximo. Mas geralmente a equação, a predição com a medida dá valores próximos. Esse é só um adicional que o software também pode fazer o cálculo da vida de prateleira. Uma vez que você tenha a isoterma traçada, você saiba qual é a atividade de água crítica do seu produto, você determina qual a melhor embalagem e quanto de vida útil tem o seu produto. Então, é um software que pode calcular a quantidade de umectante, a predição de atividade de água, quanto eu consigo baixar a atividade de água, quanto fazer o cálculo de vida de prateleira. Esse último slide são as referências bibliográficas, de onde eu tirei essa minha apresentação. São os nossos equipamentos, os analisadores de atividades de água, gerador de isoterma absorção, medidor de propriedades térmicas. E eu gostaria de, se vocês pudessem deixar os comentários sobre este seminário ou sugestões de outros temas para os seminários. Eu termino aqui a minha apresentação teórica e ficamos abertos para perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela apresentação do seminário. Obrigado a todos os participantes. Nós vamos então abrir agora a sessão de perguntas e respostas. Antes disso, só relembrando mais uma vez aos participantes, especialmente aqueles que chegaram já com o seminário adiantado, é possível baixar uma cópia dessa apresentação em PDF. Basta você clicar na ferramenta GoToMeeting e selecionar a opção Handouts, e aí você baixa uma cópia. Também gostaria de informar que nós temos cópias da apresentação em vídeo desses seminários no nosso canal do YouTube. Então, basta entrar no YouTube e digitar Matter Group ou Decagon Devices ou o título do seminário, que você vai encontrar a apresentação com áudio e vídeo, inclusive as apresentações passadas. Muito bem, então nós temos aqui agora aberto a sessão de perguntas e respostas. Os participantes que tiverem alguma pergunta, por favor, pode enviá-la. Só um minutinho que nós estamos
Ok. Nós já temos uma lista de perguntas enviadas aos participantes e nós vamos começar com a pergunta da participante Laura. A Laura pergunta o seguinte, Tânia. Tânia, um alimento para ser considerado estável, qual que é a atividade de água apropriada? Bom dia, Laura. É uma pergunta bastante complicada, porque se você quer o seu alimento microbiologicamente estável, ele tem que estar abaixo de 0,6 de atividade de água. Se você quer que ele esteja estável em termos de oxidação lipídica, é interessante que ele esteja entre 0,3 a 0,5 de atividade de água. Tudo isso falando de atividade de água, tá bom? Se você quer que ele esteja estável, a reação de Maillard, que é o escurecimento, que, por exemplo, se você trabalha com mel e não quer que ele escureça, ele não pode estar na faixa de atividade de água de 0,7. Então, é uma pergunta muito ampla, teria que ver qual é o tipo de alimento que você trabalha para nós definirmos. Esta é a faixa de atividade de água ideal para ele estar estável. Obrigado, Tânia, e obrigado, Laura. A próxima pergunta é do participante Cláudio. Ele pergunta o seguinte: Tânia, o uso de agentes de fluidez ou antiumectantes, como o dióxido de silício, também afetam a atividade de água do produto? Cláudio. Cláudio, com certeza afetam a atividade de água do produto. Eu tenho uma lista de agentes, se você quiser depois me mandar um e-mail, eu posso te passar. Tem um seminário, inclusive, que não é meu seminário, mas eu tenho o link desse seminário que fala só de antiumectantes. Se eu colocar sílica, eu preciso melhorar a fluidez. Tudo isso ajuda, tanto na fluidez quanto na atividade de água. Porque a fluidez do pó só vai ser possível se a atividade de água estiver num patamar ideal. Muito obrigado, Cláudio, pela sua participação. A próxima, na verdade, é um comentário da participante Elisandra. Ela enviou o seguinte comentário: Tânia, bom dia, informações muito importantes, certamente serão muito proveitosas em nossas pesquisas. Obrigado, Elisandra, que bom que ajudou. E a próxima pergunta é da participante Jéssica. A Jéssica disse o seguinte: bom dia, Tânia. Como alterar a atividade de água em alimentos como o mel para que Não está ouvindo? Caiu. Áudio. Testando o áudio. Acho que perdemos o áudio por um minutinho. Eu vou repetir a pergunta. Ok, só um minuto que estamos restabelecendo o áudio. Ok. A pergunta é da participante Jéssica e ela perguntou o seguinte: bom dia, Tânia. Como alterar a atividade de água em alimentos como o mel para que ele seja estável à reação de Maillard? Jéssica. Bom dia, Jéssica. O mel, eu dei o exemplo de atividade de água 0,6, mas os méis,
entram em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Então, se o mel é de um local em que a umidade relativa do ar é muito alta, 80% de umidade relativa, o mel vai estar com 0,8 de atividade de água. Se o mel é produzido ou ele fica armazenado em locais com baixa umidade relativa, por exemplo, 50% de umidade relativa, ele vai estar com 0,5 de atividade de água. As abelhas são inteligentes, ou o mel, o açúcar, perde e ganha água para a umidade relativa do ar e entra em equilíbrio. Então, é você tentar baixar a atividade de água desse mel, colocando-o em ambientes com umidade relativa baixa, às vezes tentando com uma temperatura ou um vácuo tirar essa água para mantê-lo estável. O mel é relativamente estável, microbiologicamente estável, o que realmente preocupa são as reações de Maillard. E isso é manter o mel longe da atividade de água de 0,7, 0,65. Muito obrigado, Jéssica, pela participação. A próxima pergunta é do participante Januário. E ele pergunta o seguinte: Tânia, para fórmulas farmacêuticas sólidas, qual é a atividade de água ideal? Januário. Januário, bom dia. Vai depender também da sua formulação. Abaixo de 0,6 não há desenvolvimento microbiano, mas 0,6 para, por exemplo, comprimidos, é uma atividade de água alta, ele vai ficar esfarelando. Se for comprimido, realmente o pó comprimido, você vai precisar de uma atividade de água em torno de 0,4. E assim, dependendo da formulação, você vai ter uma atividade de água ideal para a dureza e a dissolução do seu medicamento sólido. Né? É uma combinação de atividade de água, dissolução e dureza do seu medicamento, principalmente comprimidos, drágeas, que são os principais sólidos, né, da área farmacêutica. Então, vai depender realmente. Se for só em termos microbiológicos, ele tem que ter abaixo de 0,6 de atividade de água. Excelente. Obrigado, Januário, pela sua pergunta e participação. Um comentário do participante Auriclédio. Ele diz: obrigado, Tânia, e toda a equipe envolvida no suporte do evento. Obrigado a você, Auriclédio. Prazer. A próxima pergunta é da participante Fernanda. Ela questiona, Tânia, o software mencionado é gratuito? Fernanda. Fernanda, não. O software ele é comercializado. Ele acompanha um analisador, o gerador de isoterma de sorção, o VSA, ou ele pode ser adquirido em separado. Obrigado, Fernanda, pela sua pergunta. Temos mais uma pergunta aqui da participante Laura. Tânia, qual é a instrução normativa referente à atividade de água? Laura. Laura, existem algumas normativas para alimentos. Tem a ISO 18787 sobre micro-organismo, está saindo uma nova da ABNT, a tradução. Tem normativa específica para produtos cárneos, mortadela, tem uma portaria específica,
presuntos, salames, tem outra portaria específica. Então, são várias normativas. Se você precisar ou quiser, eu posso te passar o número, a denominação de cada normativa. Obrigado, Laura, pela pergunta. E a próxima pergunta é do participante Vitor. Ele pergunta, Tânia, Tânia, é possível usar umectantes nos produtos em pó, Vitor? Vitor, se o seu produto é em pó, ele já está com uma baixa atividade de água, certo? Então, o umectante para baixar a atividade de água de pó, acho que não faz muito sentido. Também não sei se é esse intuito da sua pergunta. Obrigado, Tânia. Obrigado, Vitor. Bem, na verdade, nós já estamos excedendo o nosso tempo alocado para o seminário. Tânia, mais alguma consideração final? Ok. Então, nós temos ainda algumas perguntas da participante Laura, da Vânia, e entre outros participantes que lançaram as perguntas e que nós não vamos ter tempo de responder aqui online, mas nós vamos respondê-las por e-mail e enviar aos participantes, ok? Da participante Aline também acabou de chegar mais uma aqui. E se surgir alguma dúvida depois de encerrado, basta enviar um e-mail para o endereço de e-mail que aparece na sua tela e nós vamos fazer o possível para responder o quanto antes. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação no seminário dessa manhã. Se alguém tiver uma sugestão de assunto para um seminário científico numa próxima ocasião, também, por favor, nos envie. Com isso, nós encerramos a apresentação de hoje com o nosso muito obrigado a todos. Uma excelente semana a todos.